Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 14. Eu vou ler o versículo de número 6. Quero falar com vocês sobre alguns segredos para se vencer uma guerra. Guerra é uma coisa que nós enfrentamos durante todos os dias da nossa vida. Enquanto estivermos na terra, nós vamos enfrentar guerras. Guerras espirituais, guerras físicas, guerras familiares, guerras para se estabelecer. Então, hoje eu quero ser boca de Deus para a sua vida, para te trazer dentro desse texto algumas experiências vividas aqui pelo servo de Deus chamado Jonatas e o seu pai Saul, e alguns segredos que levaram esses homens a vencer a sua guerra. O versículo base desta noite é o versículo 6, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6 do capítulo 14 do primeiro livro de Samuel. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Vamos repetir aqui essa última parte. Após mim, por favor, igreja, repita isso aqui, é didático, né? E nos ajuda a guardar. Repitam após mim. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Quem acredita nesse Deus que livra com muito, com pouco, na impossibilidade? Quem acredita nesse Deus aí? Quem acredita? Glória a Jesus. Muito bem, vamos fazer uma revisão desse texto. A revisão, ela começa pelo capítulo de número 8. Vamos lá, capítulo de número 8. Israel, que é o povo de Deus. Você sabe muito bem que Israel sempre teve um inimigo ferrenho e feroz. Quem foi, minha gente, o maior inimigo de Israel durante toda a sua história? Como é o nome do povo que foi inimigo de Israel durante toda a sua história? Diga comigo, filisteus. Exatamente. Os filisteus foram os inimigos ferrenhos do povo de Deus durante toda a sua história. E quando nós olhamos aqui o capítulo de número 8 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver o povo de Israel desprezando um profeta muito sério, que é o profeta Samuel. E eles julgam o profeta Samuel e dizem que o profeta Samuel já é um profeta velho, ultrapassado. E por isso eles exigem de Samuel e de Deus que seja nomeado um rei para Israel. Israel quer ser igual às outras nações. Israel quer ser igual aos demais povos. Então, eles vão pedir que seja nomeado um novo rei. E para isso, no versículo 4 do capítulo 8, eles juntam os anciãos de Israel e eles se congregam e eles vão até Samuel. Samuel está numa cidade chamada Ramá. E quando eles chegam em Ramá, diz a Bíblia que eles disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Você está entendendo isso? Diga amém. Israel está dizendo agora: Samuel, você foi bom até um tempo,
mas agora você está velho, está cansado, você está ultrapassado, e os teus filhos, eles não seguem o seu caminho. Parece-me aqui que os filhos de Samuel não queriam seguir o ministério profético do pai. Então Israel se levanta e diz assim: nós precisamos de um outro rei, nós precisamos de um rei, nós queremos ser igual às outras nações. Porém, diz a Bíblia no versículo 6, que esta palavra, ela pareceu mal aos olhos de Samuel, pareceu mal. Quando eles disseram isso, dá-nos um rei para que nos julgue, Samuel então vai orar ao Senhor. Samuel vai orar e vai falar com Deus, porque a preocupação de Samuel é uma preocupação que muitas vezes nós não temos e nós precisamos ter. Deus, minha casa está querendo tomar uma decisão, meu filho está querendo tomar uma decisão, eu estou querendo tomar uma decisão, mas será que o Senhor está comigo nessa decisão? Será que o Senhor é por nós nessa decisão? Será que é tempo de tomar essa decisão? Principalmente, irmãos, quando nós estamos num tempo de guerra, quando estamos num tempo de luta, quando a luta ela está estabelecida sobre nós, nós somos ávidos a nos precipitar e tomarmos decisões que posteriormente elas podem trazer para nós decepção, marcas, traumas, perdas. Então Samuel, o que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. Diz a Bíblia, o versículo de número 6, a última parte, que Samuel, ele orou ao Senhor. E na sua oração, diz a Bíblia, que ele disse ao Senhor: ouve, Senhor, a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti. E aí o Senhor fala para ele: antes eles têm rejeitado a mim, para que eu não seja rei sobre eles. E agora, minha gente, mediante a uma série de acontecimentos, Deus então atende ao povo. Deus atende o clamor do povo, e diz a Bíblia que Deus então vai designar Saul como rei sobre Israel. Capítulo de número 9, capítulo de número 10, você vai ver isso especificamente no capítulo de número 10. Vamos dar um pulo agora para o capítulo de número 10. O versículo 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Agora, aquilo que o povo queria estava sendo feito, o clamor do povo estava sendo atendido, embora não fosse do agrado de Deus, embora não fosse a vontade de Deus, Deus estava atendendo ao povo. Você sabia? Deixa-me fazer aqui uma colocação. Você sabia que às vezes existem vontades nossas que Deus atende, mesmo não sendo a vontade soberana dele? Você sabia que às vezes a nossa teimosia, ela é atendida por Deus, mesmo não sendo a vontade dele soberana? De tanto a gente orar, de tanto a gente insistir, de tanto a gente bater, de tanto a gente pedir, Deus então, Ele nos entrega aos nossos prazeres. Ele diz assim: meu filho, se é isso que você quer, você vai, mas você é o responsável, única e exclusivamente, por esta decisão. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Você é responsável. Não adianta a gente falar depois assim: mas pastor, se Deus não queria, se Deus sabia o final da história, por que Ele deixou eu fazer isso? Por causa da nossa insistência, por causa das nossas orações, que muitas vezes não são feitas da maneira correta. O próprio Senhor ensinou certa vez, Ele disse assim: vocês às vezes pedem mal, vocês não sabem pedir e acabam pedindo mal.
E aqui é um exemplo típico do Senhor Deus atendendo o povo, mesmo não sendo a vontade dele. Então, capítulo 10, nós vamos ver aqui o estabelecimento. Samuel ungindo Saul. Agora Saul começa a reinar. Mas quando Saul começa a reinar, nós vemos então no capítulo de número 11, quando Naás, o amonita, diz a Bíblia que ele ameaça Israel. Israel está em Jabes Gileade, e Saul, quando ele sente a ameaça dos amonitas, diz a Bíblia que Saul aqui, ele é possuído pelo Espírito de Deus, e ele, quando ameaçado, porque os amonitas mandaram uma mensagem para Israel, eles mandaram uma ameaça para Israel, dizendo: olha, nós vamos subir, nós vamos pegar vocês, nós vamos dominar vocês e todos vocês serão escravos nossos. Quando Saul, ele recebe essa ameaça, ele como rei, ele se sente na obrigação de dar uma resposta. Por quê? Porque afinal de contas o povo clamou e ele foi estabelecido como líder. Agora, como líder, ele precisava tomar uma decisão. Ele não podia simplesmente deixar o povo ser prisioneiro dos filisteus, dos amonitas, e ele simplesmente ficar calado. Então ele entrega-se à vontade de Deus, e ele, possuído pelo Espírito de Deus, ele vai tomar uma decisão. E essa decisão, diz a Bíblia, que ele toma. O que ele faz? Ele pega uma junta de bois, ele despedaça, diz a Bíblia, os bois, e ele envia os pedaços por toda a terra de Israel. E o que ele diz quando ele envia esses pedaços? Diz a Bíblia que ele ameaça o povo, dizendo o seguinte para o povo de Israel: eu vou fazer o mesmo com vocês, se vocês se recusarem a defender os seus irmãos. Agora ele está levantando um exército em Israel, na base da ameaça. Ele despedaça bois, e ele manda os pedaços para o meio do povo de Israel e diz assim: se vocês não se juntarem comigo para nós enfrentarmos esse exército inimigo, eu vou fazer com vocês exatamente o que vocês estão vendo que foi feito com esses bois aqui. Eu vou despedaçar vocês. Qual o resultado dessa ameaça, pastor? Diz a Bíblia que isso resulta numa tropa de 330 mil israelitas. Os israelitas, debaixo dessa ameaça de Saul, então eles se juntam para guerrear contra os amonitas. E numa grande vitória, diz a Bíblia que agora eles são felizes. Por quê? Porque eles colocaram os amonitas para correr. Capítulo de número 11. Samuel então avisa os israelitas para que eles não fiquem tão otimistas. Por quê? Porque depois que foram ameaçados pelos amonitas, pelos filisteus, Saul se levanta, junta um exército de um povo que estava ferido, abatido, sem rei, se sentindo sozinho, solitário, sem direção. Agora, eles vão para uma guerra contra um povo inimigo e eles vencem. Agora ele está se sentindo como? Nós somos os donos da cocada, ninguém mais pode nos derrotar. Nós fomos lá, enfrentamos e deu certo. E o que eles fazem? Começa a festa, começa a empolgação. Mas Deus pega o profeta velho, que é o profeta Samuel, e o profeta Samuel, diz a Bíblia, que ele se levanta e ele vai avisar para os israelitas: olha, gente, não fiquem otimistas demais com o que está acontecendo. Vocês estão empolgados com o novo rei. Agora Samuel vai falar: lembrem-se que é Deus quem está trabalhando, não são os homens. Quem tem livrado vocês da mão do inimigo ao longo da história de Israel é Deus. Vocês não podem achar que é o braço de vocês, vocês não podem se empolgar achando que é Saul. E aqui eu faço uma segunda colocação, que é o que me preocupa e o que deve também preocupar você, porque nós também somos tendenciosos a isso, igreja. Quando vencemos, fui eu que venci. Quando vem a tempestade e o problema, deve ser culpa da minha mulher, deve ser culpa do meu marido.
ela não está orando, ele não está orando, é culpa do meu filho, tem pecado encoberto. E aí, eu vejo aqui Samuel alertando o povo. Às vezes Deus vai entregar o seu povo nas mãos de povos inimigos, da adversidade. Por quê? Porque Ele está querendo trazer um tratamento. E Samuel está falando: gente, se vocês realmente temerem a Deus, então Deus terá misericórdia de vocês constantemente, e também do vosso rei. E aí agora, nós entramos no capítulo de número 12, e esse povo empolgado, Samuel está avisando, versículo 1, Samuel está falando, Samuel está dizendo: eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei, vocês pediram, atendi, agora pois eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci, e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje, eis-me aqui, testifica contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituir. Aí ele diz, irmãos, versículo 14 e 15 do capítulo 12: se temerdes ao Senhor, e se servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. O que é isso, gente? Samuel está dando um alerta, diga comigo, um alerta. Mas como sempre, às vezes, pessoal, o alerta de Deus, em momento de vitória, ele não serve, ele é esquecido. Está dando tudo certo, estamos vencendo as guerras, Deus está conosco, Deus estabeleceu um rei. As vitórias, gente, muitas vezes elas nos enganam. Às vezes as vitórias, gente, elas causam nebulosidade à nossa visão espiritual. Nós não percebemos a realidade que nos cerca. E Samuel está aqui alertando. Então, entramos definitivamente no capítulo de número 13. E agora, as coisas rapidamente, você veja só, nós começamos no capítulo 8. Agora estamos no 13. Israel está saindo de um tempo de vitória e ele está entrando agora num tempo de opressão. Veja bem, depois que Israel venceu os amonitas, depois que eles botaram os amonitas para correr, agora quando chega no capítulo 13, a Bíblia diz que eles vão enfrentar uma guerra contra os filisteus. E para encurtar a história, a Bíblia diz que Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, versículo 2, estavam com Saul, 2.000 em Miquimás, na montanha de Betel, 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Despediu o resto do povo para a sua casa. Sabe o que eu vejo aqui, gente? A soberba humana. Aqui Saul já está se sentindo poderoso, aqui Saul já está se sentindo o cara. Ele pega um pouco da guarnição, fica com ele, manda o resto da guarnição para Jonatas, e o resto da guarnição ele diz assim: pode ir para casa, nós estamos bem, nós não precisamos de tanta gente aqui na guerra não, vocês podem ir para casa, nós somos agora os caras, os filisteus estão tremendo de medo da gente. Jonatas, diz a Bíblia que ele impõe um ataque à guarnição dos filisteus. Por quê? Porque agora eles estão se sentindo os maiorais. E o que aconteceu? Isso deixou, diz a Bíblia, os filisteus irritados, e ocasionou um aumento maciço das suas tropas. E à medida que você vai ver aqui o capítulo 13 se desenrolar,
Você vai perceber que Saul, agora, ele é obrigado por preocupação a começar a tomar atitudes de precaução. E o que acontece? Diz a Bíblia que os filisteus, eles vêm contra Israel. Eles esperaram, armaram emboscadas, vieram contra Israel. E sabe o que aconteceu com Israel? Israel foi subjugado pelos filisteus. Sabe o que aconteceu com Israel depois de ter uma grande vitória? A Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a cavar cavernas e se esconder. Eles começaram a buscar buracos no deserto onde eles pudessem se abrigar para não morrer. A humilhação era tão grande que diz a Bíblia, no versículo 19 do capítulo 13: em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Deixa eu fazer aqui uma reflexão com você, porque isso aqui é importantíssimo. Deus ministrou muito a minha vida nisso aqui. Às vezes a gente está vivendo um período de vitórias e a gente afrouxa na oração, a gente afrouxa no jejum, a gente afrouxa na leitura da palavra, a gente afrouxa no nosso comprometimento com Deus, na nossa intimidade, na nossa aliança com Deus. E tudo que Satanás quer, minha gente, é que a igreja, ela se sinta a poderosa, a mais forte, a mais capaz, é que o crente se sinta imbatível, que o crente se sinta intocável, que o crente se sinta o mais poderoso de todos os homens ou de todas as mulheres. Por quê? Porque é quando nós nos revestimos da soberba que então nós começamos a cair. Israel estava soberbo, Israel estava altivo, Israel estava arrogante, prepotente. E o que aconteceu com eles? Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Os filisteus invadiram Israel, atacaram Israel. Agora Israel começou a ficar encurralado pelos filisteus, ao ponto dos filisteus terem o domínio até mesmo das armas dos filisteus. Pensa você, os filisteus agora estavam com domínio. Israel havia perdido até mesmo as espadas, eles não tinham nem espada mais para guerrear. Diga comigo assim: a primeira coisa que o diabo quer roubar da igreja do Senhor é a espada. Você sabe o que significa espada? Na Bíblia, espada significa a palavra de Deus. Espada na Bíblia, no sentido figurado, representa a palavra de Deus. É por isso que o salmista, quando ele escreveu o seu salmo, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque quem tem a palavra tem proteção, quem tem a palavra tem arma para atacar, quem tem a palavra está abrigado e seguro, quem tem a palavra, quando é atacado pelo inimigo, tem como se defender. Mas e agora? E agora, se Israel perdeu a palavra? Ei, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, vem dias aonde nós só sobreviveremos se nós tivermos guardado a
palavra. Vem dias sobre nós em que nós só ficaremos de pé se nós tivermos guardado a palavra. O que o Espírito de Deus está perguntando para você num tempo de guerra, para você sobreviver e vencer, é se você ainda tem a sua espada em mãos. Aonde está a sua espada? Aonde está a palavra de Deus na sua vida? Aonde está a palavra de Deus na sua casa? Aonde está? Aonde está a palavra de Deus? A Bíblia diz que os filisteus tomaram as espadas. Oh meu irmão, oh meu amado, a televisão tem roubado a espada do povo. Oh meu irmão, os programas de televisão têm roubado a espada do povo. Oh meu irmão, a internet tem roubado a palavra do povo. Meu irmão, os programas, os aplicativos têm roubado a palavra do povo, e ninguém está percebendo, e ninguém está vendo, e muitas vezes você tem sido atingido pelo inimigo, porque você perdeu a palavra, você perdeu a sua espada, no meio do caminho a espada caiu, você lia a Bíblia, não lê mais, você tinha hábito de ler pelo menos um texto da palavra de Deus antes de sair da tua casa, não lê mais, você tinha hábito de antes de dormir, pegar na sua Bíblia, meditar na palavra de Deus, se alimentar dela, você não faz mais isso, por quê? Porque você já não julga mais importante. Por que não julga mais importante? Porque outras coisas tomaram o primeiro lugar da sua vida, ou quem sabe, pelo tempo que você tem vivido, mas no tempo da luta, quando você estava em guerra contra os filisteus, quando você estava em guerra e você precisava de vitória, você lembrava da palavra, você lembrava de orar, você lembrava de jejuar, você vivia com a Bíblia dentro da sua bolsa, você vivia com a Bíblia na sua mente, você meditava, você falava da palavra, você estava apegado na sua espada, a espada fazia parte do seu dia a dia. Agora não, agora já não precisa mais, agora a espada caiu, agora já não há mais a preocupação em ter a espada, e quando você despreza a espada, o inimigo ele pega a sua espada para usar a espada contra você. Você pensa que não? O ativismo gay, ele está aí, usando a espada contra a igreja. Você pensa que não? Os satanistas, eles estão aí, usando a espada contra a igreja. E um monte de gente se escondendo em cavernas, se calando, com medo. Muita gente diz assim: pastor, eu nem falo nada, porque eu fico com medo de não saber explicar. Pastor, eu não me meto em determinadas questões, porque eu fico com vergonha de não saber falar. Eu fico com vergonha de não saber me posicionar. Querido, quanto tempo faz que você serve a Deus? Quanto tempo faz que você está nessa guerra com Jesus? Quanto tempo faz que você escolheu o Senhor para andar com Ele? E você dizer que em determinadas situações você não se posiciona, porque você não sabe como falar, você não sabe o que dizer, você não sabe o que explicar. Aonde está a sua espada? Aonde está a sua espada? Aonde está a palavra? Em que lugar na sua vida está a palavra? Mas a palavra está na mão do inimigo, a palavra está na mão do filisteu, a espada está na mão do filisteu, e você, quando precisa da espada, você tem que descer ao lugar onde está o inimigo e miseravelmente passar pela humilhação, como Israel passava. Diz o texto: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, versículo 20, descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Que coisa terrível um crente ter que se calar diante de uma afronta. Que coisa terrível um crente ter que se encolher diante de uma acusação do diabo, com a desculpa de que não entende, com a desculpa de que não sabe, com a desculpa de que não tem medo de não ter a resposta, tem medo de não saber falar, tem medo de não saber se posicionar. Enquanto, irmão, Israel recuava, pressionado pelos filisteus, o inimigo avançava impolutamente, dominava, escravizava,
humilhava, e agora a única coisa que Israel podia era afiar os instrumentos de trabalho. Por quê? Porque eram escravos dos filisteus. Eles só podiam afiar as suas relhas, eles só podiam afiar as suas enxadas, eles só podiam afiar os seus machados e os seus sachos. Por quê? Porque eram instrumentos de trabalho agrícola. A primeira coisa que Satanás quer tirar da igreja para que nós não vençamos uma guerra é a espada. A primeira coisa que Satanás ele quer tirar da sua vida é a palavra. A primeira coisa que o diabo ele quer tirar da sua mente é a palavra. É por isso que muito crente começa a se posicionar assim, irmão, não é bem assim, né? Quem sabe as pessoas lá fora tenham razão. Quem sabe realmente a Bíblia ela seja muito radical. Quem sabe, né, os fundamentalistas, eles estejam realmente se posicionando de maneira muito extrema. Quem sabe os crentes sejam extremistas demais. Pastor, a igreja tem que ser mais flexível. Pastor, hoje em dia a igreja tem que ser mais maleável. Senão, pastor, nós vamos ficar sozinhos. Senão sai todo mundo, senão vai. A gente não pode ser radical, pastor. A gente não pode, pastor. Tem que tomar cuidado, pastor, porque o mundo lá fora está chamando a gente de fundamentalista, de radical. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite em nome do Senhor Jesus. O Jesus que me salvou, que te salvou, que me redimiu, que te redimiu, o Jesus que perdoou os meus pecados e os teus pecados, o Jesus que morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar, que derramou o sangue dele em nosso favor, que tomou a chave do inferno e a chave da morte das mãos de Satanás e está vivo, assentado à direita do Pai. Se tem uma coisa que ele foi ser radical. Jesus não negociava com o inferno, Jesus não negociava com o diabo, Jesus não negociava com Satanás, ele não negociava. Aonde ele chegava e havia presença das trevas, a luz imperava. Aonde ele chegava, havia a presença do diabo, o diabo tinha que pegar o chapéu e dizer: me dá licença, porque está chegando aqui alguém maior do que eu, e eu não posso ficar, eu preciso sair. Adore a Deus. Adore a Deus, porque você é a presença da luz, você é a presença de Deus. Você não pode perder o amor e o prazer pela palavra. Deus está nessa noite dizendo: o primeiro segredo para se vencer as guerras é estar com a palavra guardada no seu coração. Quem tem a palavra está munido de armas. Quem tem a palavra encontra paz. Quem tem a palavra encontra uma saída para a depressão. Quem tem a palavra encontra a saída da enfermidade. Quem tem a palavra encontra força para se levantar. Quem tem a palavra encontra saídas nos piores becos da vida. Quem tem a palavra não está sozinho. Se você tem a palavra de Deus na sua vida, tenha convicção de uma coisa: tem tempos melhores de Deus vindo em direção à sua vida por causa da sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra, ele ama a sua palavra. A palavra dele não cai por terra. Ele disse: passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não passa. Por que é que Israel estava escravizado? Porque perdeu a palavra. Por que é que Israel estava encurralado? Porque perdeu a palavra. Por que é que Israel estava agora em dificuldade? Porque se esqueceram da palavra. Toca educadamente nesse príncipe, nessa princesa que está aí do seu lado e diga assim: não esqueça jamais a palavra de Deus. Irmãos,
me entenda por favor. Eu vou fazer aqui uma colocação com muito amor e com muito carinho sobre a vida de vocês. Amados, a tecnologia ela tem avançado cada dia mais. Eu sou de um tempo na igreja em que não existia data show, não existia projetor, não existia Bíblia online, não existia toda essa tecnologia que tem hoje. Não tínhamos iPad, não tínhamos iPhone com Bíblias, não tínhamos a facilidade do Google, não tínhamos. Todo mundo que queria ler a Bíblia, que queria falar da palavra de Deus, precisava ter uma biblioteca na sua casa, precisava comprar os livros, precisava estudar, precisava grifar, precisava fazer resumos, precisava fazer pequenas sínteses, precisava fazer as suas resenhas. Para que isso tudo? Para poder na verdade, meu irmão, chegar a um consenso. Por quê? Porque sabia que a palavra de Deus era alimento, era pão e era espada para a sua vida. Hoje, meu irmão, nós temos toda a tecnologia a nosso favor, mas nós não podemos nos esquecer que o diabo, ele também tem usado a tecnologia para tentar destruir a igreja de Jesus. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Você não anda mais com a sua Bíblia. Quando eu estou falando de Bíblia, eu estou falando desta Bíblia. A Bíblia de papel. E eu não estou subjugando ninguém, porque eu também tenho a Bíblia aqui no meu iPad, eu uso muito, mas eu estou trazendo um alerta. Por quê? Porque muita gente, às vezes abre o seu iPhone, abre o seu iPad, abre o seu computador para um estudo, e no meio desse estudo, abrem-se outras janelas, e entre um versículo e outro versículo, vem uma mensagem no seu Messenger, vem uma chamada no seu Facebook, vem uma mensagem no seu WhatsApp, e a pessoa se perde. Você estava lendo um texto, você estava estudando a palavra de Deus, você estava meditando na Bíblia Sagrada, que é alimento para a sua alma, que é a espada com a qual você ataca o inimigo e se defende dele. E ali no meio desse estudo, Satanás promove uma situação para que você se perca, para distrair, para roubar a sua atenção. E a Bíblia diz que a primeira investida, a investida mais séria de Satanás sobre a vida do seu povo, da sua igreja, é ele roubar a palavra. Israel havia perdido a palavra. Eles não tinham espadas. Ah, como era bom. Ah, como era bom. Quando nas ruas da cidade dava 6 horas da tarde, 5 horas, 7 horas, você conseguia identificar as pessoas indo para a igreja. Você conseguia identificar os crentes e os servos do Senhor. Por quê? Porque independente do que eles eram, eles tinham uma identidade. E qual era a identidade, igreja? Hoje, ninguém mais sabe quem é quem. As Bíblias foram diminuindo cada vez mais de tamanho. Eu estava num congresso que terminou ontem, e sentou do meu lado uma pessoa, e quando aquela pessoa se levantou no intervalo de uma ministração para outra, ela falou assim: vou deixar aqui minha Bíblia marcando o meu lugar. Foi ao banheiro, não sei. Pessoa de alto escalão. Quando aquela pessoa saiu, eu não estava olhando, não estava procurando observar isso, mas eu me virei
para a cadeira. Irmão, tinha um negócio que ela chamava de Bíblia. Um pouquinho maior que esse pote de azeite, assim. E eu fiquei olhando aquilo, não julgando a irmã, mas pensando dentro de mim: Senhor, Satanás está interferindo nisso. Ele está achando lugar. As pessoas têm vergonha hoje em dia de andar com a Bíblia. Por quê? Porque são achincalhados. E enquanto os movimentos no nosso país, eles querem ganhar as ruas, eles querem colocar a cara para fora, eles querem ganhar as avenidas, eles querem ser reconhecidos. A igreja, ela quer cada vez mais entrar em cavernas, ela quer cada vez mais esconder a palavra, ela quer cada vez mais se esconder que ela é de Deus, que ele é de Deus. Tem vergonha de se pronunciar e dizer que você é de Deus, que você é do Senhor. Só que na hora da guerra, aí então você lembra que existe um Deus, aí você lembra que existe um Senhor, que só Ele pode te proteger. E Samuel estava dizendo para Saul: olha, gente, se vocês se esquecerem de Deus, Deus vai entregar vocês nas mãos dos vossos inimigos. Não se esqueçam, Deus é quem vos dá vitória. A vossa peleja pertence ao Senhor. Ele estava dizendo: guardem a palavra, não se esqueçam da palavra. Olha, virão dias em que os inimigos tentarão tomar as vossas espadas. É preciso tê-la empunhada com muita força e com muita propriedade nas mãos, para que ela não seja roubada. Porque quando Satanás rouba a palavra, ele consegue roubar a sua arma, a sua defesa, ele consegue roubar a sua fé, ele consegue roubar o seu posicionamento. Porque quem nos traz posicionamento é a palavra, quem nos faz ser melhor é a palavra, quem nos faz ter a certeza da vida eterna é a palavra, quem nos faz ter a convicção de que nós somos perdoados é a palavra, quem nos faz ter a certeza de que o Senhor é conosco é a sua palavra. Aonde é que está escrito: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação do século? É na palavra. Aonde é que está escrito: eu vou para o Pai vos preparar um lugar? É na palavra. Aonde está escrito: eu sou a vossa luz e eu sou o vosso pão, fazei memória de mim até que eu volte? É na palavra. Ele é a palavra. O João escreveu e disse: o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quando você despreza a palavra, você está desprezando o próprio Cristo. Oh, aleluia. Mas nessa fase, Deus levantou um certo Jonatas para uma missão que parecia impossível. Saul havia perdido a sua espada também. O Senhor já havia dito através de Samuel que levantou outro melhor do que ele, com o coração voltado para Deus. Você sabe disso? E no capítulo de número 14, diz a Bíblia que Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romeira. Olha só, o pau cantando, os filisteus sambando na cabeça do povo. Veja só que coisa tremenda. O povo se escondendo em cavernas, escravo. Aonde está Saul? Debaixo de uma romeira, numa árvore, tranquilão, em Migron. E o povo que estava com ele, diz a Bíblia, eram uns 600 homens. Quando a gente perde a espada, quando a gente perde a palavra, irmãos, o mundo está caindo ao nosso redor e a gente é tomado pela inércia.
A gente é tomado pela inércia. Você não se preocupa em se levantar, em salvar a sua casa, salvar a sua família, salvar o seu vizinho, salvar a nossa cidade, em falar do amor de Deus, falar de Jesus. Por quê? Porque você esquece até mesmo para que você foi chamado. A palavra é quem te direciona, quem te orienta. A palavra, ela mostra para você quem você é. A palavra, ela é quem diz para você para que você está nesse mundo. Quando você perde a palavra, você perde a direção, você perde a noção do que você precisa fazer nesta terra. É por isso que Saul estava lá, ele perdeu a palavra, eles estavam em guerra, a guerra estava estabelecida, ele estava lá deitado debaixo da árvore tranquilamente, e com ele 600 homens, na sombra e na água fresca, a batalha comendo, os inimigos investindo cada vez mais. Mas no meio disso Deus levanta um cara chamado Jonatas. E esse Jonatas agora, diz a Bíblia que ele vai tomar algumas atitudes em fé. Diga assim: tomar atitudes em fé. Novamente, por favor, tomar. E a primeira coisa que Jonatas faz está no versículo de número 4. Diz a Bíblia: e nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Deixa eu te explicar o que é que está acontecendo aqui. Jonatas, ele se levanta em fé sozinho. Jonatas, ele se lembra e ele diz para si mesmo: meu pai se perdeu, mas eu não vou me perder. Meu pai perdeu a visão e a espada, mas eu não perdi nem a visão e nem a espada, porque a Bíblia diz no versículo de número 22 que Jonatas ficou com a sua espada, e Saul, ele também ficou com a sua espada. Porém Saul, ele não sabia o que fazer mais com a sua espada, porque ele havia perdido a visão do reino, ele havia perdido a direção. A vitória, ela trouxe a Saul uma presunção tão grande, que ele achava que a qualquer momento que ele se levantasse, ele poderia derrotar os seus inimigos, quando na verdade eles estavam enclausurados, eles estavam ali acuados, vivendo em cavernas. Por isso que Saul está agora deitado tranquilamente. Mas o versículo 22 do capítulo 13 diz: sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. Mas Saul não estava preocupado, Jonatas estava preocupado. A palavra fazia efeito na vida de Jonatas. A palavra na vida de Jonatas era como uma bomba. A palavra na vida de Jonatas era como uma explosão. Jonatas olhava a situação do povo que era liderado pelo seu pai e não aceitava aquela situação. Por isso ele toma uma decisão. Ele não chama ninguém, ele não chama um grande exército, ele chama somente o seu escudeiro, diz a Bíblia. Ele chama somente o seu pajem de armas, e ele diz para ele: vamos mudar essa história da nossa nação, vamos mudar essa história do nosso povo. E o pajem de armas olha para ele e fala: Jonatas, vamos embora, onde você for eu vou também, é conosco mesmo. Aí então eles tomam a iniciativa sem que ninguém saiba, não fala para ninguém, sai no silêncio, sai na calada e vai de encontro ao inimigo. Só Jonatas e o pajem de armas. E diz a Bíblia que no versículo 4, que na passagem pelo caminho onde Jonatas precisava passar para chegar à guarnição dos filisteus, havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda,
e era o nome de uma Bozés e o da outra Sené. Como é que eu faço, pastor Moisés? Qual é o primeiro segredo para se vencer a guerra? O primeiro segredo para se vencer a guerra, a sua guerra. O primeiro segredo para você vencer a sua guerra é você entender que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter penhasco, vai ter problema, vai ter situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas no caminho da sua vitória. Mas uma coisa você precisa saber: o Deus que te chamou, que te deu uma espada, que colocou a palavra na sua vida, Ele vai com você, Ele vai com você, e não importa os penhascos, não importa as dificuldades, não importa o tamanho do penhasco, não importa o tamanho da dificuldade, Deus te levantou e Ele te fez um vencedor, Ele te fez um vencedor. Essa guerra, ela já tem uma data determinada para acabar, ela já tem um dia determinado para acabar. Essa vitória, ela vai chegar pelo poder do nome de Jesus, com muitos ou com poucos. Deus vai te honrar, Deus vai te fazer prevalecer. Deus não precisa de muita gente para te abençoar, Ele só precisa achar um que creia, Ele só precisa achar um que acredite, Ele só precisa achar um que pegue a espada, Ele só precisa achar um que diga: eu vou chegar lá, eu vou atravessar as guarnições dos inimigos, eu vou atravessar as afrontas, o Satanás não vai conseguir me parar, eu vou atravessar os desfiladeiros, eu vou atravessar as dificuldades, e eu vou chegar no lugar determinado onde Deus me mandou chegar. O que eu preciso, pastor, para vencer as minhas guerras? A primeira coisa que você precisa para vencer as suas guerras é ter a consciência de que não vai ser fácil. Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém. Jesus nunca prometeu moleza para ninguém. Ele prometeu vitória, Ele prometeu estar com você, Ele prometeu ser o seu braço forte, Ele prometeu ser o seu escudo, Ele prometeu ser as asas que te cobrem na hora da adversidade, Ele prometeu estar com você. Você se lembra o que o salmista escreveu? Pode cair 11.000, mas você vai ficar de pé, porque o Senhor é contigo. Cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas você está de pé, você caminha. Por quê? Porque você é de Deus, você tem espada, você tem a palavra. Você vai atacar o inimigo e ele vai ter que recuar, ele vai ter que reconhecer Deus na tua vida. Não olhe para a dificuldade, olhe para o seu Deus. Versículo 5: uma penha estava para o norte, aonde estava de frente para Miquimás, e a outra para o sul, de frente para Gibeá. Mas Jonatas disse ao moço que lhe levava as armas, ao seu pajem: vem, passemos a guarnição desses circuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Sabe qual é o nosso problema, minha gente? O nosso problema é que nós queremos que o mundo inteiro acredite nos nossos sonhos. O nosso problema, minha gente, é que nós queremos que o mundo inteiro aposte em nós, quando na verdade quem tem que acreditar nos seus sonhos e naquilo que Deus falou com você é você mesmo. E quando nós encontramos adversidades, quando nós encontramos pessoas que duvidam daquilo que Deus falou conosco, nós temos a tendência de querer recuar. Nós temos a tendência: ai Senhor, dentro da minha própria casa vem luta, dentro da minha própria casa tem o discreto, meu filho. Ah, se José fosse olhar para isso, ah, se José fosse olhar para isso, ah, se José fosse ficar paradinho, porque os irmãos dele não acreditaram nele. Ah, se José fosse ficar paradinho, porque os irmãos dele venderam ele. Ah, se José fosse ficar paradinho, porque ele chegou no Egito e ele foi acusado de estuprador, que ele havia molestado a esposa daquele que o havia dado guarida. Ah, se José fosse reclamar quando ele foi parar na prisão, mas ele tinha certeza de uma coisa:
coisa: eu tenho a palavra, eu tenho a palavra, o Senhor falou comigo, eu tenho a palavra, eu tenho a espada, ela vai me fazer prevalecer, ela vai me fazer prevalecer. Jonatas está falando aqui: ô pajem de armas, fica comigo, vamos junto, porque o Deus que nós servimos, Ele vai nos fazer prevalecer, com muitos ou com poucos, acreditando o povo ou não, Deus é conosco, acreditando Israel ou não, Deus é conosco, meu pai querendo ou não, Deus é conosco. Ainda que o exército de Israel nos abandone e nós tenhamos que lutar sozinho, Deus é conosco, com muitos ou com poucos, Deus é conosco. Ora, diga Gideão: 32.000 para 300 é uma perda significativa, mas ele sabia de uma coisa: com muitos ou com poucos, Deus é conosco, com muitos ou com poucos, Deus é conosco. Ei, o segundo segredo para se vencer a guerra é: quem tem que acreditar nos seus sonhos é você, quem tem que acreditar no que Deus falou com você é você mesmo. Terceira coisa para nós caminharmos para o final: quando você acredita em você mesmo, você consegue contagiar aqueles que estão perto de você. Eu vou repetir: quando você acredita em você mesmo, você consegue contagiar aqueles que estão perto de você. Sabe qual é o problema, minha gente? O problema é que quando a gente não acredita em nós mesmos, a gente dá legalidade para que os outros duvidem também daquilo que nós pensávamos acreditar. Por exemplo: não, Deus falou comigo, eu vou estudar, eu vou ser um grande advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um professor, um engenheiro. Aí chega alguém para você e diz: você vai ser engenheiro, mas tu não gosta de cálculo. Tu vai ser advogado, você não gosta de ler. Você vai ser médico, mas você não gosta de sangue. Você vai ser professor, mas você não tem paciência para ensinar. Isso são setas de Satanás. E aí a pessoa assimila aquilo: é mesmo, né? Aí acorda no outro dia: sabe que eu mudei de ideia? Acho que eu não vou ser mais médico não, esse negócio de sangue realmente não é comigo. Acho que eu vou ser administrador. Mas administrador tem que lidar com os problemas dos outros, administrar, e você não administra nem os seus. Sabe que fulano está certo? Eu não vou ser mais administrador, não. Eu vou ser outra coisa. Irmão, não sei se você já roda muito por aí, você já leu aquele testemunho do cara que quebrava pedras e achou que o trabalho dele era muito duro? Quem aqui já viu? Não é? Às vezes você não se pega desse jeito: não, quebrar pedra, Senhor, é duro demais, Senhor. Eu quero ser o sol é legal, né? Aí vem a nuvem, cobre o sol. Senhor, esse negócio de ser sol não dá não, a nuvem é mais legal, ela cobre o sol. Eu quero ser nuvem. Aí vem o vento, empurra a nuvem. Senhor, esse negócio de ser nuvem também não dá certo não, bom mesmo é ser o vento. O vento empurra a nuvem. Aí vem a rocha e para o vento. Senhor, esse negócio de ser vento não é legal. A rocha para o vento, o negócio legal é ser rocha. Eu quero ser rocha.
Aí vem o homem, bota uma dinamite, explode a rocha. Assim, esse negócio de ser rocha também não é legal não. O homem explode a rocha porque eu quero ser a dinamite. Aí precisa do homem para acionar a dinamite. Aí o homem chega e fala assim: Senhor, legal mesmo é eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. É eu acreditar naquilo que o Senhor me chamou para ser. É eu parar. Olha, Jonatas, ele ouve do seu pajem de armas a seguinte colocação no versículo 7. E o pajem de armas lhe disse: Jonatas, faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Eu acredito em você. Eu acredito em você, Jonatas. Se você entrar naquela guerra sozinho para se pegar no pau com aquele monte de filisteu, Jonatas, a gente pode morrer no fio da espada, a gente pode ser espancado por aquele povo, mas eu acredito em você. Eu acredito que Deus falou contigo. Eu acredito que a palavra de Deus está sobre a sua vida. Eu acredito que há uma unção sobre você. Eu acredito que Deus é contigo. Eu acredito naquilo que você fala. Eu vou com você, nem que seja para morrer, eu vou com você. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro, sabe de quem? Eu me lembro de Tomé, porque foi Tomé quem disse para Jesus, quando Jesus pretendia voltar para Betânia para ressuscitar Lázaro, diz a Bíblia que todos os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, não vamos para lá não, eles acabaram de tentar matar o Senhor lá, queria bater no Senhor lá, e agora o Senhor quer voltar lá para ressuscitar o Lázaro. Faz uma oração daqui mesmo, e o Senhor pode ressuscitar ele. Não vamos não. A Bíblia diz que Tomé se levantou e disse assim: Senhor, eu vou contigo, nem que seja para morrer. Se a gente tiver que morrer junto lá em Betânia, a gente vai morrer, porque eu entendo que o Senhor é o Filho de Deus. Sobre ti está a palavra que me faz andar, a palavra que me faz vencer, a palavra que me estabelece, a palavra que me traz vitória, a palavra que eu guardo no coração, a palavra que me faz ser quem eu sou. Não importa, mas justo Tomé, exatamente, irmão, ele foi o único que disse: eu vou contigo, Senhor. Meu querido, quando você acredita nos sonhos de Deus na sua vida, você vence as suas guerras, e aqueles que estão em volta de você, se não acreditarem em você, um dia eles vão ter que aplaudir aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez na tua vida. Um dia eles vão ter que parar e reconhecer, falar assim: não, essa pessoa é de Deus, esse irmão é de Deus, aquela irmã é de Deus, Deus é com ele, Deus é com ela. Ele acreditou, ninguém acreditava, mas na tua formatura está lá você, de capzinho na cabeça, vestido todo bonitinho, e todo mundo tirando foto, e todo mundo chamando você, e todo mundo querendo tirar uma foto do seu lado, mas ninguém acreditava, ninguém pensava que você podia chegar, mas Deus te fez chegar. Por quê? Porque você acreditou, porque você investiu. O segundo passo para se vencer uma guerra é você acreditar que com muitos ou com poucos Deus te faz vencer. O terceiro passo é você confiar em você mesmo, e a partir desse princípio os outros também acreditarão que Deus é na sua vida. Qual é o problema disso, pastor? O problema disso, irmão, são as dificuldades, são as lutas, são os problemas que se levantam no meio do caminho. E Jonatas, ele faz um propósito com Deus. Eu vou encurtar aqui a história. Ele faz um propósito com Deus, e nesse propósito com Deus, ele diz o seguinte para o seu pajem de arma: nós vamos chegar perto dos filisteus, versículo 8, e nós vamos nos descobrir. Nós não vamos chegar lá escondido, nós não vamos lá enganado, não, nós vamos descoberto. Chegar lá, nós vamos nos descobrir diante deles. E se eles nos disserem: parem aí onde vocês estão, até que nós cheguemos a vós, então nós ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: subi a nós,
então nós subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso será para a gente como um sinal. E eles foram. Votos com Deus. Votos com Deus. Só guarde isso. Eu não vou falar sobre isso, mas guarde isso. Votos com Deus, sinais de Deus para as suas decisões. Mas eles foram. E eles chegaram aonde estava o exército inimigo. Chegaram na guarnição dos filisteus. E eles disseram aos filisteus: disseram os filisteus a eles: eis que já os hebreus saíram de onde, gente? Da onde que eles saíram, gente? Aonde eles estavam, gente? Caverna é lugar de moradia? Caverna é lugar de alguém se estabelecer, gente? Estão tirando sarro dos hebreus aqui. Eles estão brincando com a cara dos hebreus. Eles estão dizendo mais ou menos assim: ih, gente, agora os covardes resolveram botar a cara de fora. Agora os medrosos resolveram aparecer, olha aí, ó. E diz a Bíblia que os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vô-los ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: vem, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Eu vou ler isso aqui de novo, porque esse versículo aqui para mim, ele é o versículo chave desse texto. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós daremos uma lição em vocês. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Gente, presta atenção nisso aqui. Qual foi o sinal, a prova que Jonatas pediu a Deus? Se nós chegarmos lá e eles disserem: fica aí, nós vamos ficar. Mas se eles disserem: chega para cá, vem até nós, nós podemos ir, porque é o sinal de que Deus está conosco. Eu vou trocar isso aqui em miúdo para você. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: aquilo que parece para você uma afronta é o sinal da tua vitória. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, meu irmão, você tinha dado um glória mais alta ainda. Meu irmão, é quando todo mundo está dizendo: não vai dar, não vai dar, não vai dar, ela é fraca, ele não aguenta mais, ela não pode, ele não pode, a força dele está pequena, ele não vai dar conta, ele não é capaz, ele não tem condições. É o sinal, é o sinal, é o sinal, é o sinal, é o sinal de Deus, é o sinal de Deus, é o sinal de Deus. Porque a Bíblia diz que quando você não tem mais força, é aí que o Senhor toma a tua causa, a tua peleja. Paulo disse: ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. É aí que Deus te leva, é aí que Deus entra na tua frente. A Bíblia diz que o Jonatas, ele falou para o pajem de armas: Deus é conosco, Deus é conosco, vem atrás de mim, vai dar certo, vem atrás de mim, vem atrás de mim. Por que que o pajem foi atrás? Porque quem tem que acreditar no sonho é quem está na frente, quem tem que acreditar na promessa é quem põe a cara, quem tem que acreditar na vitória é quem tem que
que colocar o peito. Você não pense que é alguém que você falou que vai na tua frente. Não, é você, é você, é você, é você. E adiante de você vai a palavra, adiante de você vai o Senhor, adiante de você vai o Deus que você serve. Jonatas disse: vem atrás que eu vou na frente, vem atrás que eu vou na frente. E o pajem de armas vinha atrás, e Jonatas vinha na frente. Ei, querido, o Senhor ele vai na tua frente. Pode colocar a tua cara, o Senhor vai na tua frente. Ah, pastor, qual é, pastor? O quarto segredo para se vencer a guerra, o quarto segredo para se vencer a guerra é disponibilizar-se, é estar à frente da guerra, é não ter medo, não achar que alguém tem que fazer aquilo que é para você fazer. Acredite, Deus é contigo. Põe a tua cara, porque Deus já colocou a cara dele. Ei, calabaxere candarabalabás. Pastor, eu acredito, vai lá orar por fulano. Eu acredito que Deus cura, pastor, então vai lá jejuar por Beltrano. Eu acredito, pastor, que Deus faz, então vai lá, pastor, colocar a mão. Eu acredito que Deus liberta e repreende o diabo, então vai lá, pastor, orar por aquela casta. Não, se você acredita de verdade, você põe a tua cara. Se você acredita de verdade, você se disponibiliza. Se você acredita de verdade, você diz: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, Senhor, pode me usar, Senhor, pode me usar, Senhor. Eu quero estar disponível, Senhor. Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir os meus propósitos. Vem pajem de armas, mas eu vou na frente, vem atrás de mim, eu vou na frente. E adiante de Jonatas está a palavra, adiante de Jonatas está a espada, adiante de Jonatas está o Senhor, adiante de Jonatas está o Deus de Israel, adiante de Jonatas está a palavra de Deus, adiante de você está o Senhor que te prometeu, adiante de você está o Senhor da guerra. Qual é o nome dele, pastor Moisés? Jeová. Só Jeová? Não, Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor que peleja, o general dos generais, aquele que nunca perdeu uma batalha. Está com medo por quê, meu filho? Está com medo por quê, minha filha? Está com medo por quê, meu filho? O Senhor da guerra está com você. Jonatas disse ao pajem de armas, versículo 12: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Deus tem compromisso, irmãos, com a sua palavra. Perceba que Jonatas não disse assim: o Senhor entregou eles na minha mão. Vamos olhar o texto? Porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Por que ele não disse assim: o Senhor os entregou na minha mão? Porque ele não queria cair no mesmo erro do pai, gente. Você já viu alguém errar? Não erra igual. Você já viu alguém se perder? Não se perca igual. Você já viu alguém desacreditar, descrer? Não desacredite você. Você sabe que isso pode ser perigoso para a sua vida espiritual. Você sabe que isso pode trazer derrotas para você. Você sabe que isso pode trazer comodismo para a sua vida. Veja o estado de Saul. Saul estava lá debaixo da árvore, tranquilinho, sossegado, enquanto os filisteus estavam comendo Israel na espada. Jonatas não queria cair no mesmo erro de Saul. Então ele diz: o Senhor tem entregado os filisteus na mão de Israel. Vamos encerrar? Fique de pé, por favor.